Sabe quando você tá vendo um jogo de futebol, você pensa que o resultado já tá garantido, tudo encaminhado, e aí de repente o rumo das coisas mudam completamente, tudo por causa de uma substituição. Então, nesse vídeo eu separei pra vocês 10 substituições lendárias que marcaram a história e mudaram o rumo completamente das coisas. Porque são aquelas substituições que quando o time tá perdendo, o jogador entra lá, consegue fazer o gol da vitória, ou então o time está prestes a ser rebaixado e aos 90 do segundo tempo, o técnico tira o coelho da cartola, o jogador vai lá e consegue garantir a vitória também. São substituições lendárias, mas mais lendárias que essas substituições seria você deixar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, porque a gente tá com a meta de chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano, faltam 8 mil pessoas, então se você está vendo esse vídeo agora e ainda não está inscrito no canal, eu vou pedir imensamente para você se inscrever para ajudar a gente a atingir essa meta. Também vou pedir para você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir e também ativar o sininho, porque assim que eu postar vídeo você já vai ficar sabendo. O link das minhas redes sociais vai estar aí na descrição e também no comentário fixado. Eu posto vídeos de futebol todos os dias lá, então vale a pena você dar uma conferida. Final do Mundial de 2006, Barcelona contra a Internacional. Geralmente nos mundiais, né, o clube europeu sempre é o favorito, porém nesse caso ainda era mais favorito porque era o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, de Deco, de Eto'o. Era um Barcelona formado por muitos craques, porém o time do Internacional também era um time muito bom. E chegou na hora do vamos ver, o Internacional não decepcionou, conseguiu segurar a partida no 0 a 0 até o segundo tempo. E aí no segundo tempo, aos 31 minutos, o Adriano Gabiru entrou em campo. Adriano Gabiru na época era um jogador muito contestado pelos torcedores do Internacional, né? Nunca teve grandes atuações assim, porém era um jogador mediano, de certa forma. Então ele entra aos 31 e todo mundo do Inter deve ter pensado, cara, só seja o que Deus quiser, todo mundo devia estar quase infartando, mas ele entra em campo e não decepciona. Porque o Yarley fez uma jogadaça no meio de campo e aí nessa hora ele tinha duas opções de passe. Ele podia ter tocado por Luiz Adriano, um grande jogador, né, centroavante, ou então para o Adriano Gabiru. Adivinham para quem ele toca? Para o Adriano Gabiru, que vai lá e consegue fazer o gol da vitória. E dessa forma o Internacional se consagra o grande campeão do Mundial de Clubes de 2006, ganhando do Barcelona de Eto'o, Ronaldinho Gaúcho e Deco. Vocês têm noção disso, cara? Foi um feito impressionante e tudo graças a uma substituição, que foi a substituição do Adriano Gabiru. Depois disso, o Adriano Gabiru virou ídolo da torcida do Inter, mas aí também depois de um ano ele acabou saindo do clube. E vale ressaltar que ele só conseguiu fazer o gol nesse lance porque o Belletti, né, lateral do Barcelona, cometeu um erro, escorregou. Mas se o Belletti cometeu um erro, na próxima substituição ele vai ser o grande herói. Porque lá na final da Champions de 2006, inclusive, o lateral Belletti, que não tinha feito absolutamente nenhum gol pelo Barcelona naquele ano, entrou na partida contra o Arsenal, né, um timaço da época. O jogo tava truncado e todo mundo tava meio nervoso, mas junto com o Belletti também entrou um jogador chamado Larsson, né? E esse Larsson jogou muita bola, porque ele já entrou e já deu uma assistência para Eto'o, e logo em seguida ele deu outra assistência, mas dessa vez foi pro Belletti. O Belletti chegou lá na área, infiltrou e conseguiu fazer um golaço debaixo das pernas do goleiro, e dessa forma o Barcelona conseguiu se consagrar o grande campeão da Champions League por conta de duas substituições. A do Larsson, né, que deu duas assistências, e também a do Belletti, grande lateral que até foi convocado para a seleção brasileira e conseguiu fazer o gol da vitória. O Belletti, mesmo sendo reserva do Barcelona, era um grande jogador, né? Porque a gente olha aqui hoje e pensa, pô, o cara era reserva, não sei o que, mas cara, se fosse hoje em dia, com certeza ele seria titular. O cara era reserva, mas quem era o titular da posição era o Cafu. E aí, tipo assim, cara, como você quer ser titular com o Cafu, campeão de 2 Copas do Mundo, entende? Mas de qualquer forma, o Belletti jogou muita bola e conseguiu garantir essa Champions League para o Barcelona. Pena que chegou lá no final do Mundial, ele escorregou e acabou cometendo a falha, que resultou no gol do Adriano Gabiru. Mas de qualquer forma, os brasileiros saíram felizes, né? Porque o Inter ganhou o Mundial e um brasileiro conseguiu fazer o gol da vitória da Champions League de 2006. Falando em Barcelona, se o Barcelona teve a sua grande glória em 2006... alguns anos depois, em 2019, ele teria uma das maiores viradas de todos os tempos. Barcelona contra Liverpool na semifinal da Champions League. No primeiro jogo no Camp Nou, o Barcelona amassou o Liverpool, meteu 3 a 0 e aí a volta seria no Anfield. Todo mundo tava esperando que o Barcelona fosse se classificar, né? Tava o Messi e o Suárez na época ainda, eles simplesmente conseguiram fazer uma grande diferença. Mas aí, cara, chegou lá na hora do vamos ver, eles sofreram na mão do Liverpool. Acabou o primeiro tempo 1 a 0,
Mas até aí tudo bem, 1 a 0 primeiro tempo, eles deveriam segurar por mais 45 minutos e não deixar acontecer 2 gols. Mas é aí que o Klopp tira uma sacada genial. Ele coloca em campo um cara chamado Giorgino Wijnaldum, um nome difícil da peste, um grande jogador que a sua característica era infiltrar na área. E adivinha o que ele fez? Ele infiltrou na área, ele simplesmente entra e consegue fazer 2 gols usando essa característica e consegue empatar o jogo no agregado. E aí depois disso vem aquele famoso gol, né, que o Barcelona tá vacilando, o lateral do Liverpool vai lá, aproveita a brecha e faz o gol da vitória. Faz o gol não, né, dá assistência para o gol da vitória, e aí o Liverpool simplesmente mete 4 a 0 em cima do Barcelona. Mas é claro, se não fosse a substituição do Giorgino Wijnaldum, o Adinaldo, com essa grande característica dele de infiltrar na área e conseguir fazer o gol, provavelmente o Liverpool não teria conseguido passar. Então, novamente, a gente tem que dar os créditos ao Klopp, a sua genialidade de ter colocado ele no momento certo, na hora certa, para que o Liverpool conseguisse passar de fase. Campeonato Português de 2013. Os portugueses, né, são muito fanáticos por futebol, porém aquele campeonato tinha algo a mais, porque eram os 2 maiores clubes de Portugal, os 2 clubes com a maior rivalidade disputando no pontinho para ver quem seria o grande campeão da Liga Portuguesa. O vencedor dessa partida seria o campeão. Então vamos lá, começou o jogo e se o Benfica conseguisse o empate, ele conseguiria ser campeão. Já o Porto não. Então o Porto precisava vencer essa partida, não importasse o que. E o jogo estava acirrado, né? O Benfica conseguiu segurar o placar, mas aí o Kelvin entra na partida. O brasileiro Kelvin, né, que estava jogando no Porto, depois foi parar no Palmeiras, enfim. Ele entra em campo, se infiltra na área e consegue chutar a bola no contrapé do goleiro, fazendo o gol da grande vitória do Porto. E é dessa forma o Porto conseguiu se consagrar o grande campeão da Liga Portuguesa. E o mais interessante de se ver é o desabamento do Jorge Jesus, né? Quando ele viu o gol do Kelvin, a reação dele foi assim, um negócio muito triste. Ele ficou completamente desolado, né? Porque naquela hora ele deve ter pensado, tá, perdemos o título, acabou. Enfim, foi outra substituição que conseguiu garantir o título para um time, né? Se não tivesse substituído o Kelvin, provavelmente o Porto não teria sido o grande campeão da Liga Portuguesa. Oitavas de final da Copa da Inglaterra, Leeds United contra Arsenal. E a gente tem o Thierry Henry. O Thierry Henry foi um grande jogador, jogou muita bola no Barcelona, porém ele foi o grande ídolo do Arsenal. Por muitos considerado o maior ídolo da história do clube, jogou muita bola lá, conseguiu conquistar todos os títulos possíveis, né, tirando a Champions League, passou 8 anos lá no Arsenal. E depois de 8 anos, depois de ganhar a Premier League e tudo mais, ele foi para MLS, nos Estados Unidos, né, jogar a bola, enfim. E depois de 5 anos jogando lá nos Estados Unidos, né, ele voltou para a Inglaterra, jogar no Arsenal por mais um tempinho, e aí adivinhem só o que aconteceu. Arsenal estava basicamente empatado com o Leeds United, ele entrou em campo e conseguiu garantir o gol da vitória, e dessa forma o Arsenal passou de fase. Foi uma substituição muito emblemática, né? A importância não foi muito, porque Copa da Inglaterra, oitavas de final, mas foi uma substituição lendária por ser tão emblemática, né? Um jogador que foi ídolo por muito tempo, volta pra lá muito velho e consegue garantir com que seu clube, ainda muito velho, passasse de fase. Então tenho certeza que os torcedores do Arsenal nunca vão esquecer. Quartas de final da Copa do Mundo de 2014, Holanda contra Costa Rica, um jogo muito pegado que acabou indo para prorrogação. E aí no finalzinho o treinador da Holanda tira o jogador Celissen, o goleiro, né, e coloca o outro goleiro, Tim Krul. Uma substituição muito contestada e muito diferenciada, porque não é todo dia que a gente vê um treinador substituindo o goleiro, ao menos que aconteça algum problema, né? Mas nesse caso fez todo sentido, porque esse goleiro da Holanda, o Tim Krul, era especializado em pegar pênaltis. E ele chegou lá e não decepcionou, porque na hora do vamos ver, na hora dos pênaltis, ele conseguiu pegar 2 pênaltis da Costa Rica, garantindo que a Holanda passasse para as semifinais. E olha que absurdo, né, cara? O maluco foi substituído simplesmente para pegar pênalti e não decepcionou e conseguiu garantir com que a sua seleção passasse de fase. Foi um negócio assim histórico e que não acontece todo dia, né? E obviamente, se tivesse dado errado, todo mundo ia criticar, mas deu certo, então a gente fala que foi uma substituição lendária. Borussia Dortmund contra Augsburg, né, no campeonato alemão. O Borussia Dortmund estava perdendo por 3 a 1, até que então um moleque, né, muito jovem na época, chamado Haaland, entra em campo. E adivinha só, em apenas 3 minutos ele já marca o seu primeiro gol
e depois disso ele vai lá e simplesmente marca um hat-trick. E aí dessa forma o Borussia Dortmund consegue vencer por 5-3. Aí você imagina, o seu time tá perdendo por 3-1, o treinador coloca um moleque, esse moleque simplesmente mete um hat-trick e seu time consegue virar o jogo. Cara, isso foi um feito muito épico e na época a gente já conseguia ver que o Haaland seria um grande jogador. E para finalizar, nós temos o Lewandowski, né, que estava no banco no jogo do Bayern de Munique contra o Wolfsburg. E aí, simplesmente o Guardiola fala, né, beleza, vou colocar aqui o Lewandowski, né, vamos ver o que vai acontecer. E aí, adivinha só o que aconteceu. Em 9 minutos, coloca isso na sua cabeça. 9 minutos, o Lewandowski marcou 5 gols. Vocês têm noção disso? Tipo assim, já é raro o jogador entrar em campo e fazer um gol. Às vezes você fica 90 minutos vendo o jogo e não acontece nada. Um maluco em 9 minutos fez 5 gols, cara. Olha que absurdo. E ele foi tão rápido que ele conseguiu entrar no Guinness Book como o jogador que mais conseguiu marcar gols mais rápidos da história. Então assim, foi um feito absurdo, uma substituição lendária que até entrou no Guinness Book. Outra substituição que garantiu o título da Libertadores para o Palmeiras foi o Breno Lopes na final da Libertadores de 2020. Palmeiras contra o Santos, aos 85 do segundo tempo, ele entra em campo e depois de um cruzamento na área, ele vai lá de cabeça e consegue fazer o grande gol da vitória. E aí, depois de muitos anos, desde 1999, o Palmeiras consegue o seu bicampeonato na Libertadores. Infelizmente, os palmeirenses não puderam, né, comemorar muito porque estava na quarentena, mas enfim, foi graças àquela substituição, novamente, graças à competência do Abel Ferreira, que o Palmeiras conseguiu sair o grande campeão da Libertadores. Agora, indo para a América do Sul, eu não podia deixar uma substituição de fora, a do Daverson na final da Libertadores de 2021. Palmeiras contra Flamengo, o jogo estava 1-1 no placar, o jogo acirrado, já indo assim pro finalzinho, pra prorrogação, quando de repente o Abel Ferreira, né, ele usa o seu pacto e coloca o Daverson na partida. O Daverson é aquele jogador muito louco, ele entra em campo e tinha que acontecer com ele, né, não poderia ter acontecido com nenhum outro jogador diferente. Ele começou a pressionar os adversários na zaga, e aí o Andreas Pereira, daquela escorregada que ficou pra história, simplesmente cai no chão, o Daverson aproveita a chance, pega a bola, já vai direto pro goleiro e chuta no gol. Naquela hora o goleiro consegue pegar com o pé, mas aí a bola sobe e depois entra no gol. Eu tenho certeza que quando os palmeirenses viram o goleiro simplesmente rebatendo a bola, deve ter pensado, acabou, perdeu o gol. Mas não, ele conseguiu fazer o gol e esse foi o gol que garantiu a grande vitória para o Palmeiras. E também vale ressaltar que se o Daverson tivesse na final da Copa do Mundo de 2022, o Brasil teria sido campeão, porque vocês podem ver aí que o Daverson simplesmente depois que fez o gol ainda ficou enrolando pra caramba, conseguiu segurar tempo, então o Daverson foi um dos grandes responsáveis pelo Palmeiras ser campeão de 2021. E claro, se ele não tivesse entrado em campo depois, não teria acontecido. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido e vocês já sabem como funciona, né? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e também ativa o sininho, porque assim como eu falei no começo do vídeo, eu quero chegar à marca de 10 mil inscritos até o final do ano. Por isso que eu estou contando com você que está vendo esse vídeo agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva imediatamente, ativa o sininho e também escreve aí nos comentários o que você achou do vídeo. E é isso, até a próxima, falou!